caminhando e conversando depois de muitos dias. Vou contar uma história que vai ajudar você a se livrar das dívidas. Se você quer aprender como se livrar das dívidas, esse vídeo vai te dar um norte e vai te ajudar. E sem muito enrola, eu vou contar a história de um velho sertanejo, de um homem que morava num sertão, onde era muito agredido pela seca, que era muito sofrido. Não tem aqui que você ainda vê as casas e tal. Não, lá o negócio era extremamente difícil. Olha, você já viu o Papaléguas ali, ó, os primos dele, ó. E aí, esse homem era um homem já com a roupa velha, a camisa toda acabada, uma calça velha, uma bota ali velha também, todo sujo. Trabalhava no corte ali de cana, de serviços que você faz braçal, né? Ele tinha uma esposa e tinha um filho também pequeno, mas ele vivia endividado. E ele ia, como é que diz, numa mercearia, ou bodega, ou pequena mercado, né? Naquele tempo chamava mercearia, seria um mercadinho de bairro, por exemplo, né? Aquele pequeno mercearia, onde tinha um velho, gordo, atrás de um balcão, todo arrogante. E quando ele entrou na porta, se abriu, deu aquela rangida, aquela porta mais não sei quantos anos sem manutenção. Ela abriu, rangeu, todo mundo tava dentro, já ficou com aqueles olhos para ele. Todo mundo já começou a comentar e a falar dele, que ele era enrolado, que era o fiado. O dono da venda chegou lá atrás do balcão e falou pra ele: "Você de novo aqui?" E aí já abriu aquele caderno velho, onde tinha o nome do sertanejo, onde tinha datas, onde tinha valores. E naquele tempo era muito comum vender um fumo de rolo, alho, querosene e alguns alimentos ali específicos que você encontrar nessas mercearias. Pois bem, e ele pegou e falou pra ele: "Você já vai querer de novo? Você nem pagou o que você comprou e você já quer comprar novamente?" E o pobre velho sertanejo olhava pra ele triste, com a cabeça baixa: "Eu vou pagar assim que eu receber." E infelizmente o velho sertanejo: "Você já vai levar mais coisa?" Ele ficou com tanta vergonha que falou pro homem que não ia levar nada. E ele falou: "Você tem que pagar amanhã, senão todos aqui vão saber quem você é." E aí na porta estava sua esposa, escutando tudo aquilo e cada palavra que aquele velho gordo, dono da mercearia, a cara toda também desgastada do tempo, falava, era como agulhas, como espetadas, que batiam contra ela e contra eles. Então o homem saiu e foi para casa. Ao chegar em casa, naquela noite, eles dois tiveram uma conversa. A mulher, chorando, olhou para ele e falou: "Querido, eu não quero mais ter dívidas, eu quero sair disso." E ele falou: "Eu também quero, mas como vamos fazer isso?" Ele olhava para a despensa, o pouco que ele tinha, ele foi olhando. E ele disse: "Não é possível, eles não têm nada, o tanto que eu trabalho." E aí foi dormir, mas naquela noite
Ele ficou ainda com as palavras do velho dono da mercearia ressoando na cabeça, falando aqui pra ele lá. E ele pensou o que ele ia fazer. No outro dia pela manhã ele foi para o canavial lá. Na hora que chegou lá, o dono já conhecia ele, ficar pegando adiantamentos emprestado. E aí ele ficou muito arrogante quando viu ele. E aí, sertanejo, você vai pegar novamente um adiantamento. E todo mundo já começou a sorrir dele, os colegas de trabalho, porque fazia tanto aquilo quando chegava no do pagamento. Toda vez ele não tinha dinheiro. Pois bem, disse o sertanejo, eu não vou pegar adiantamento. E o velho dono do serviço lá onde ele trabalhava, ele dizia, quero ver até onde vai durar essa ousadia. Mas naquele momento ele sentiu que algo começou a mudar. As coisas começaram a ficar um pouco mais apertadas. Começou a abaixar as coisas. E então ele pegou e viu. E doía. Quando ele voltou, ele já ia passando pela mercearia, onde o velho dono já estava na porta olhando e esperando ele passar para poder mais uma vez denegrir ele, falar mal dele. Mas dessa vez, em vez dele pegar o caminho da mercearia, ele foi direto para casa. Ele não comprou fumo, ele não comprou querosene, não comprou bebida. E aí ele começou a viver uma vida mais regrada. Primeira lição que ele tirou, sem ninguém ter ensinado para ele, sem ninguém ter falado nada, foi: eu não devo antecipar o meu salário para o hoje, se eu vou precisar dele mais na frente. E ele começou a perceber isso, que era totalmente diferente ao tomar essa atitude. Mas em casa ele deixava de comer para poder a mulher e o filho comer. Só comia uma refeição. Começou a ficar mais fraco, mas ele entendia que a dificuldade e a luta seria passageira. Então ele tomou essa atitude. Quando voltou no próximo dia, trabalhou. Estava o velho dono da venda e falou para ele: olha, você não vai me pagar não? Então ele parou, pensou o que ele tinha para pagar, olhou para os pés, olhou para aquelas velhas botas que andava com ele já há alguns anos, ainda que descartado, mas de ótima qualidade. E olhou para o dono da venda, retirou, pegou, levou e disse: tome, eu vou lhe dar minhas botas e vou empenhorar para minha dívida até eu receber o meu pagamento. Aí o velho então quer dizer que é assim, você planeja para me pagar em coisas velhas, dê-me cá essas botas. E pegou as botas do velho sertanejo. E ele ainda saiu, ainda com aquelas palavras fortes, latejando, daquele velho, arrogante, olhando para ele e julgando. E continuou a trabalhar. Quando ele recebeu o salário, ele ficou muito feliz, porque tinha muito mais dinheiro do que de costume. O dinheiro que ele tinha fazia uma diferença
já boa. Ele pensou, vou para a mercearia, vou comprar tudo que a gente precisa. Mas no caminho ele começou a olhar para os pés, os calos que já tinha feito, todo o sacrifício que eu tinha feito naquele lá. Ele disse, não, eu vou passar direto para casa. Foi para casa, encontrou a mulher, explicou que não tinha ainda ido comprar nem nada. Então ele pegou uma velha lata que estava vazia e aí jogou 3 moedas e uma nota de papel de dinheiro de um valor simbólico ali. E aí ele guardou, o outro ele usou apenas para comprar o querosene e os mantimentos. Dele largou o vício do fumo, porque ele viu que aquilo estava prejudicando ele, mesmo que fosse um certo alívio, mas ele largou aquilo. Então ele continuou repetindo esse processo. E então ele foi novamente na mercearia. E quando ele comprou usando dinheiro, o dono da mercearia não perdeu a oportunidade. Ah, quer dizer que você esqueceu da nossa dívida? Aquelas botas velhas que você me perdeu eu já vendi e elas não pagaram nem 1/3 do valor de sua dívida. Eu não esqueci, se você não me pagar, amanhã eu irei contar tudo. E então, ainda magoado, ele com aquelas palavras, ele já sabia que ele não estava mais, não era o mesmo homem, pois ele estava indo e quando ele comprou o material, ele já pagou o que ele comprou, mesmo pouco, mesmo regrado, pagou por aquilo que ele precisava. Então, ele voltou para casa, viu algumas ferramentas que ele fazia, usava umas para trabalhar, outras para quando apareceu outro serviço, para fazer um eixo. Pegou as ferramentas que ele não trabalhava no canavial, voltou para o dono da venda e disse, tome, essas são minhas coisas, eu quero que você empenhore elas na minha dívida aí que eu ainda tenho, e veja quanto é que vai ficar. O velho calculou, vai disse, são velhos, muito desgastados, valem pouco, mas ele sentia que ao passar do tempo, aquele fardo que ele carregava pesado já estava não se tornando mais tão pesado. E aí, ao receber seu pagamento quinzenal, ele sempre ia lá, tirava algumas moedas, e ao invés de tirar agora só uma nota, já tirava 2 notas e colocava, e repetia esse processo. Tirava algumas moedas, aumentava já alguma nota e ia colocando. E aquela simples lata vazia, leve, já começou a pesar. E então, depois de muito tempo repetindo esse processo, ele chegou, o dono da mercearia, aquele velho, uma bolsa velha, que a gente chama de capanga, toda rasgada, toda suja ali, defeituada, com os remendos que a esposa dele fez, e mandou abrir a dívida dele e somar tudo. Quanto é que deu a minha dívida? O dono da mercearia, todo arrogante, deu tanto, o que você vai fazer dessa vez? Você vai empenhar a roupa do corpo? E ele bateu a mão na mesa e disse, não, eu vou pagar. Pegou o dinheiro e jogou na mesa. E ele disse, como é que você fez isso? Tá aqui, pegue seu dinheiro. E ele pagou. Então quer dizer que você paga sua dívida? Como é que você conseguiu? Ele só deu as costas. E ainda quando ele estava saindo, o dono da mercearia falou para ele, isso aí não vai durar muito tempo. Logo você voltará a fazer mais dívidas. E eu estarei aqui. Mas quando pagou, o sentimento de vitória
foi grande, foi crescendo um sentimento diferenciado dele. E ele voltou para casa. A esposa, sim. E agora? Ele disse, nós pagamos as nossas dívidas. Então quer dizer que não tem mais dívidas? Ele disse, não. Hoje nós começamos a viver. Ontem, isso já tinha passado a noite. Ontem eu consegui quitar todas as nossas dívidas. Mulher, que bom. E agora? Nós vamos começar a comprar outras coisas. Ele disse, não. Vamos continuar mantendo nosso propósito. E aí ele continuou fazendo esse processo de comprar o essencial só no dinheiro. Mesmo morando numa casa toda acabada, as portas ruins, material de taipa. Ele pegou e disse para ela, vamos continuar os propósitos. E aí foi juntando. E um belo dia ele ia passando na frente da mercearia. O dono da mercearia chamou ele, ei, sertanejo, não mais com um ar de arrogante, não mais com um olhar de desprezo, mas com um olhar meio enfático, até que alegre, falando, olha, eu tô vendo que sua casa, ela está velha. Se você precisar de materiais, você pode pegar material que é crédito para reformar ela. Veja que agora você é um homem diferente. O sertanejo só levantou a mão, agradeceu e continuou andando, pois ele tinha um propósito. Então, ele, ao chegar em casa, contando para a esposa ficou feliz. Então vamos reformar nossa casa, vamos. E ele disse, calma, nosso propósito ainda não é esse. Nosso propósito é ter uma vida digna e sem dever ninguém. Pois ele acabou que quando pegou um dinheiro, comprou um terreno meio surrado, meio acabado, mas ele já era uma pessoa experiente. Ele não trocou a casa, ainda não trocou as roupas, mas agora ele já tinha uma bota que ele conseguiu adquirir, por ter guardado um pouco. As ferramentas que ele tinha penhorado, ele conseguiu recuperar elas. E aí, ao trabalhar na lavoura lá, ele disse, agora é meu. Ele conseguiu ir no cartório, registrar no nome dele. Chegou para a esposa dele e falou, olha, agora nós temos uma nossa terra, agora temos uma esperança de melhora. Ela sorriu, abraçou ele sem falar nada, aquele abraço que você fica emocionado, sabendo que agora estamos começando a vencer. A roupa não tinha mudado, a casa também não, a alimentação ainda continuava pouca, mas com aquela sensação de peso retirado das costas, de dificuldade também. O sertanejo continuou, preparou a terra, continuou guardando, comprou grãos, veio a chuva e ele teve uma lavoura muito grande. Aquele velho homem que era de endividado passou para um homem sem dívidas, comprando à vista, e por incrível que pareça, ele começou a prosperar. Ao ganhar os primeiros dinheiros que ele ganhou com a venda da produção dele, da lavoura dele, ele, em vez de comprar logo uma roupa, uma coisa, ele começou a comprar os alimentos para começar a comer melhor. Ele deixou de usar o fumo de rolo, viu que vícios apenas servem para destruir, viu que pegar adiantado também. E ao passar dos anos, ele já tinha mais outras terras que ele tinha comprado. Aquela casinha já não era mais a mesma, era uma casa grande.
a lavoura que era só ele que trabalhava e a esposa, agora já tinham pessoas trabalhando. E ele, quando já chegou a certa idade, chegando na mercearia, um homem velho olhando para ele, com um olhar sincero, e disse: eu nunca imaginei que você sairia de um endividado para um dono de fazenda em tão poucos anos. Eu admiro a determinação que você teve, o foco. Muitos aqui estão me devendo, uns até já morreram e não pagaram. Nem vou mais atrás da família, porque estão quase para passar fome. Muitos que sorriam em você hoje estão trabalhando para você na sua lavoura. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você deseja aprender como trabalhar com a internet, como ganhar ou fazer uma renda extra, aqui no primeiro link desse comentário, desse vídeo, vai estar fixado um vídeo onde explica como você pode usar maneiras para você ganhar dinheiro na internet. Então, se você gostou, não deixe de deixar o seu comentário.